gravar o vídeo de uma vez. Oi, estou aqui novamente pra gravar. Meu Deus, meu Deus. Cadê minha água? Tá. Agora vai. Oi, pois é. Depois de quase um ano, eu finalmente apareci aqui. E eu peço mil perdões por ter sumido depois de tanto tempo. Sim, eu tô bem diferente, eu tô de aparelho. Tô com o cabelo azul e um pouco mais comprido do que da última vez. Mesmo que durante o ano de 2019 ele tenha crescido bastante, tenha feito umas mudanças capilares e tudo mais. O último vídeo e o primeiro que eu publiquei, eu falei como que era a sensação de estar indo no ensino médio. Nele, eu falei o que esperava daquele ano e o que eu achava que ia acontecer e etc. Então, eu vim aqui responder algumas perguntas que eu tinha feito pra mim, algumas coisas que eu fiquei tipo, o que vai acontecer comigo nesse ponto? Eu acho que não vai acontecer isso. Eu vim dar em resposta pra falar a primeira etapa do ensino médio. Bora pra intro. Prometido aqui no último vídeo que eu ia trazer mais outros tipos de conteúdo no YouTube, só que eu acabei não trazendo e foi por conta de dificuldades que eu vou falar aqui no vídeo. Acabei postando sim conteúdo, porém foi lá na plataforma do Instagram. E os de maquiagem, que também eu falei que ia postar por aqui, eu tenho no meu outra conta do Instagram que é somente pra esse trabalho. Então o arroba dele é blush_artist. Então segue lá que eu não ia estar tão sumida se você me seguisse nas redes sociais. Enfim, bom dia, boa tarde ou boa noite. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi o ensino médio pra mim, a primeira série, no caso. O jeito que eu fiz o desenvolvimento desse vídeo foi na mesma linha do primeiro que eu fiz. Que no caso, a coisa diferente que eu fiz foi que eu tinha um conteúdo pra poder olhar. Eu olhei o vídeo, peguei os pontos mais importantes dele, que ia ser interessante falar no segundo vídeo que eu tô fazendo agora. E a partir dele eu ia começar a citar como foi nessa primeira etapa as coisas que aconteceram. A primeira dúvida que eu havia citado era de como ia ser o ano. Esse ano com certeza foi extremamente difícil e complicado, com total sinceridade. Eu lembro de ter falado no vídeo que o nono ano foi um ano difícil, não em questão das matérias escolares, e sim na questão de amizade e fatores externos em geral. Infelizmente, acabou acontecendo de novo esses problemas, muito piores. Um exemplo foi que no primeiro e no segundo trimestre do ano eu acabei dormindo todos os períodos que eu podia na aula, porque eu não conseguia dormir de noite. Não era nem essa questão, a questão é que eu poderia dormir o horário que era recomendado pra minha idade. Eu acordava cansada. Eu dormia 4 horas, eu dormia 6 horas, eu dormia 8 horas, eu dormia 10 horas e eu continuava cansada do mesmo jeito. Então, não importava o quanto que eu dormia na noite passada, eu continuava cansada. Eu tava péssima e eu não conseguia lidar com isso. Dificultou bastante, com certeza, uma boa parte do meu ano. Há alguns anos já não tinha tanto vontade de estudar, aquela... eu não sei qual que é a palavra específica pra falar. Eu não almejava estudar, eu ficava tipo... estudar, sabe? A diferença do ensino médio pros outros anos é que a matéria é muito mais difícil. Acabou pegando meio pesada, assim, e acabei me ferrando bastante. Diferente das outras séries, porque eu conseguia muito bem, tipo, passar de alguma forma. Eu não achava difícil, e realmente não era. Eu fiquei em recuperação nesses anos por pura besteira, assim, sabe? 2019, eu acabei me ferrando bastante. Bom, outro ponto que eu disse foi que as pessoas diziam que o ensino médio ia ser os piores anos da minha vida. A respeito disso, em conclusão do que eu tive nesse 1/3 de ensino médio, eu não diria que ia ser os piores anos da minha vida. E assim, espero. Uma coisa que eu percebi com total clareza é que nos anos passados eu tive dificuldades que eram bem mínimas, mas
eu conseguia transformar coisas pequenas em muito grandes. Então eu não sabia lidar com os problemas. Era esse o maior problema. Em consequência, se tornou os piores anos da minha vida. Só que em 2019 eu tive problemas extremos, tipo, muito ferrados, bem complicados, que se no passado tivesse que viver 2019, ela não teria conseguido, sendo bem sincera mesmo. Eu sinto que pra ter dado certo isso foi graças à terapia. Comecei no início do ano. Eu tinha receio de compartilhar algo pessoal, principalmente por causa dos parentes, tipo, caramba, falando isso na internet. E eu também não tenho muitos fãs, mas mesmo assim, tá lá e qualquer pessoa pode ver. Mas o bom de estar falando isso é que podemos ver que deu tudo certo. Eu acabei tendo, também no início do ano, crise de ansiedade também. E a gente não sabia que a crise de ansiedade, a gente foi pro hospital e tudo. Porque eu tava com muita dor no estômago e a única coisa que a gente conseguiu tirar a conclusão foi isso. E não aconteceu só uma ou duas vezes, só que daí eu acabei fazendo a terapia e não tive mais esse problema. Depois que minha mãe viu que eu realmente precisava da terapia, depois daquela crise, cá entre nós, estou aqui muito melhor, com certeza. Foi uma das coisas que facilitou bastante o ano e me fortaleceu, foi a minha salvação, sendo bem sincera. Aconteceu muitas coisas, elas são bem profundas, recentes, né? Porque, foi há um ano atrás, isso pra mim é muito recente. Não sei se é muito legal falar sobre isso, até porque é muito pessoal. Quem sabe daqui a uns anos eu comente sobre o que aconteceu, porque, né, vou estar mais velha, não vou ter tanto problema com isso. Não vai ser muito recente, né, a minha história. Então eu acho que vai ser mais tranquilo daqui, tipo, um terceirão, assim, depois que eu terminei a escola, eu falar sobre esses problemas, porque não vou esquecer de jeito nenhum. Resumindo, 2019 não foi o pior ano. Ele teve muitos altos e baixos, muitos baixos, pra falar a verdade. Só que a diferença é que eu consegui lidar. Eu tinha alguém especialista pra me ajudar. Com certeza, sem isso, eu não teria continuado. Foi o ano que eu mais tive problemas barra pesada, assim, sabe? Que você olha, fica tipo, isso aconteceu comigo mesmo. Parece coisa de filme, sabe? Parece muito coisa de filme. Eu conto pra algumas amigas e amigos, eles ficam tipo, meu, sério isso? Tu passou por isso? Já que eu soube lidar, deu tudo certo. Que é bem diferente do que aconteceu em 2016, 2017, 2018. Com certeza, eu considero esses 3 anos os piores que eu tive, porque eu não sabia lidar. Mesmo com problemas pequenos, assim, em comparação aos que eu tive nesse ano. Agora, outro ponto que eu tinha falado, em questão das máscaras das pessoas, das amizades, e achava que não ia ter mais problemas em relação a isso, já que naqueles anos já aconteceram muitos problemas a respeito dessa parte da minha vida. Porém, quando eu assisti aquela parte do vídeo, a única coisa que eu consegui fazer foi rir da minha cara. Eu era tão inocente, eu tava sendo uma pessoa tão inocente, sabe? Sabe quando você fala, não tem como ficar pior? E piora? É isso, sabe? A vida ouve isso, ela ri um pouco e fala, a gente vai piorar a situação pra falar que tem como sim piorar. Eu acabei descobrindo que não tinha tantos amigos quanto eu achava, porque quando eu vi, metade deles, assim, de uma hora pra outra, sumiu da minha vida. Fiquei sabendo que muitas pessoas não me queriam em certos lugares e nem nas suas vidas. Esse não é o maior problema. O maior problema é ter mentido bem na minha cara. A audácia de ter mentido na minha frente, olhando pra mim, assim, falando que eu era uma pessoa legal, que sempre me perguntava como é que eu tava e rolava um papo. Só que pelas costas ficava falando tanta coisa ruim que não sei de onde tiraram. Tudo bem, sabe? A pessoa não vai com a minha cara, beleza? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Só que meu maior problema é ficar falando pelas costas e fingir que tá tudo bem na tua frente. Isso me dá muito ódio, muito ódio. Eu perdi amizades bem importantes. Doeu muito. Eu vi que foi melhor assim. Eu também dei o meu melhor dentro do limite pra tentar não romper aqueles relacionamentos que eu tinha com as pessoas. Percebi depois de me afastar que quem precisava mudar eram os outros e não eu. Eu ainda tô trabalhando com isso porque até hoje, esse vídeo que eu tô fazendo agora, e provavelmente quando eu vou estar editando ele, postando ele, eu ainda vou ter esse problema. É um bagulho difícil pra mim,
sabe? E... foi difícil aceitar e concordar com isso. Foram tantas pessoas que passaram na minha vida e as mais importantes diziam que eu deveria mudar, que eu tava errada e que eu que não tava colaborando pra dar certo. Era difícil acreditar que o problema não era eu. Ainda é difícil. Eu concordo em certos pontos que tinha que melhorar, mas precisava de tempo. Não ia ser assim que eu ia melhorar. E eu tava ciente disso. Tava na minha cabeça assim, tá, eu preciso de tempo pra conseguir melhorar. Não vai ser agora que eu vou conseguir fazer mudança drástica na minha vida. Eu precisava de tempo, até porque não tinha só esse problema na minha vida. Eu tinha outros também. Eu não ia conseguir lidar com tantas coisas assim e conseguir pegar todas as energias e botar numa só, sabe? Eu tinha que botar um pouco em cada pra ir resolvendo devagarzinho, assim, e tamo indo. Esse tá sendo difícil de encher a bateria pra poder sair. Durante esse processo de evolução, eu perdi muitas amizades. Eu precisava me afastar pra melhorar. Eu concordo com isso. Só que tinha gente que não conseguia aceitar essa distância. Não era nem a questão da distância pessoal, tipo, física no caso. Não era nem esse o problema. Eu me afastava muito mentalmente. Eu não conversava com a pessoa muito e etc. Era um bagulho que era meio difícil. Pra eu ficar bem, eu tinha que ser amiga de mim mesma. E eu precisei lidar comigo sem depender de ninguém. Nesse processo de não dependência, eu acabei perdendo muita gente. Elas necessitavam de uma pessoa que necessitasse delas. A dependência. Durante o processo, eu vi como eu também aceitava coisas muito absurdas vindo dos outros para eu ter uma companhia. E coisas que eu sei que o ser humano é capaz de fazer, mas não as pessoas que estão à minha volta. Principalmente porque as pessoas que mais faziam o cúmulo do absurdo eram as que eram mais amadas por todo mundo, que falava que a pessoa era incrível. E eu olhava e ficava, cara, ela faz um bagulho tão sujo, chulo e nojento que eu não consigo. Até hoje eu fico, como isso é possível? Indo pro próximo ponto agora, eu tinha me perguntado se eu teria mais problemas psicológicos, né? Eu não tive, porém eu descobri os que eu tinha. Graças a isso eu acabei tomando as rédeas no terceiro trimestre e consegui passar de ano. E a vontade de estudar voltou também. E os problemas pra dormir também foram resolvidos depois dessa última partezinha do ano. Espero também conseguir manter isso nos próximos 2 anos, né? Ou talvez mais anos se eu for pra uma faculdade. E querendo ou não, esses problemas que eu acabei descobrindo fazem parte de mim. Só que eu não quero que eles fiquem me atrapalhando. Eu quero que seja um benefício, né? E se me atrapalharem, eu não quero ter eles, não. Outra coisa que eu lembro que eu tinha ficado preocupada era se as matérias iam ser difíceis. E a minha resposta é sim e não, porque sim pra física, matemática, química e um pouco de biologia, pra falar a verdade. Não pra o resto das matérias. Física eu me dei muito mal porque eu não entendia nada que o professor falava, mas depois que eu comecei a fazer aula particular, eu comecei a entender. Graças a Deus eu comecei muito bem. Química ficou difícil mais no final. Matemática porque eu não entendia a matéria e eu tinha algumas coisas que o meu cérebro não conseguia ver a lógica e encaixar, tipo, as engrenagens pra rodar, sabe? As minhas notas eram uma montanha-russa, porque quando eu entendia a matéria, eu ficava tirando 8, 9,5. Aí eu não entendia a matéria, caiu por um 2, assim, do nada. O professor ficava tipo, pô, tu tinha ido mó bem na prova passada, eu me vim com 4, com 2. Uma mudança que vai ter agora, que eu tava querendo desde o ano passado, é que eu vou trocar de escola. Tuts, quero ver. Finalmente eu vou conseguir sair daquela escola, sabe? Eu tava querendo desde o ano passado, tinha conseguido, deu tudo errado e eu acabei tendo que ficar na escola que eu não queria. Não foi tão ruim assim, óbvio. Eu vou sentir muita falta, mas gente nova, professor novo, escola nova, rotina nova, sabe? Um bagulho diferente. Tô bem ansiosa, tô bem nervosa de como vai ser, se eu vou ter dificuldades com a turma, né? Porque é sempre a mesma história, né? Eu lembro também que no primeiro vídeo
eu falei que eu queria focar nos estudos em 2019, né? E não as coisas ao meu redor. Porém, eu fiz totalmente o contrário do meu desejado. Os 2 primeiros trimestres foi totalmente focado nos meus problemas externos, porque eu fiquei por um tempo tentando focar na escola, sabe? Tipo, vou tentar estudar. Só que era tanto lero-lero no meu ouvido que eu não conseguia focar. Eu ficava tipo, meu, eu tô fazendo lá 2 vezes 3, raiz de 144, daí vinha, não, você tem que resolver aquilo. Aí ficava tipo, é verdade, né? Como é que eu vou resolver aquele problema que eu tenho com fulano e com beltrano? Esse daí eu, quando eu via, perdi a conta. E isso com todas as matérias possíveis. Aí no terceiro trimestre eu consegui meio que resolver os problemas, tampar os ouvidos e conseguir estudar. E tô no segundo ano. Digo que 2019 foi um ano bom, mesmo com todas essas coisas que aconteceram, mas eu sei que isso vai me dar um puta aprendizado. Desculpa ter que falar o palavrão, mas não tem uma palavra que expresse melhor o quão grande vai ser a minha evolução a partir desses fatores que aconteceram comigo. Então, sim, foi um puta aprendizado. E foram todas coisas que eu tive que lidar e eu que não podia surtar, e algumas que eu acabei surtando, né? Porque ninguém é santo, ninguém consegue se manter sã 24 horas por dia e uma semana toda. E a pessoa que mais viu isso foi o meu melhor amigo, né? E a minha terapeuta, então eu agradeço muito a vocês. Vocês são os amores da minha vida e obrigado por ter me ajudado, porque, nossa, não fosse vocês me escutando, o José falando comigo sempre, tentando fazer eu ficar feliz, e a minha psicóloga sempre falando umas coisas pra eu tentar fazer. Meu ano aí tá... 2019 foi horrível, meu Deus do céu, eu quero que esse ano sua, meu Deus. Tá assim, entendeu? Eu não tô. Eu juro. Indo pra outro ponto agora. Eu não tentei me encaixar na turma e foi maravilhoso. Meu Deus do céu, galera. Porque eu não fiquei com o peso de ter que ser amiga de alguém. Tipo, eu tenho que ser amiga do fulano porque o fulano é baita e não sei o que. Eu preciso de ser amiga de alguém da turma e não sei o que. Eu só taquei o foda-se. Eu tô falando muito palavrão, eu tenho que parar com isso. Eu percebi que eu não preciso de ninguém. Daí eu fiquei sozinha o tempo todo no ano, assim. Eu fiquei quieta na minha. Às vezes eu acabava conversando. Mas se você perguntar para as pessoas que conviveram comigo na sala como que eu era em 2018 e como que eu era em 2019, vai ser outra pessoa. Porque eu sinto essa mudança e não é só eu. As pessoas que eu converso mais, elas concordam bastante com isso. Outro ponto que eu vou falar, que eu não tinha falado no último vídeo, em questão da faculdade, o que eu penso em fazer atualmente. Na minha cabeça, nesse momento, eu tô pensando em fazer música, artes cênicas ou cinema. Algo pra esses lados, de tipo, talvez ser uma coreógrafa, pintora de quadros, diretora, enfim. Eu também penso, talvez, ser professora de artes. Não tenho certeza ainda. Mas se eu for ser professora, eu não quero ser professora de faculdade, eu quero ser professora de ensino médio ou de fundamental, porque é um perrengue lidar com criança, mas tipo, é mais engraçado, porque eu acho tão interessante ter aqueles alunos meio que prodígio no coração, assim, que lá dentro tem um potencial muito, muito top, que você pode tentar dar uma ajudinha, e eu quero ser a pessoa pra dar aquela ajudinha, sabe, aquele peteleco pra ajudar a empurrar. Então é isso que eu quero ser. Durante o ano eu jurava que ia fazer design gráfico, mas eu fiz um curso por alguns meses e eu percebi que não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero ficar na frente de um computador fazendo desenhos digitais. Fiz esse curso por alguns meses e eu percebi que não é isso que eu quero pra minha vida, praticamente. Então o design gráfico foi cortado da minha vida. Outro ponto é de que como foi com os outros esse ano. Eu tenho que admitir que eu comecei a gostar mais de mim. E essa não dependência dos outros acabou me tornando mais independente. Claro que eu sou dependente da minha mãe em questão de refeição, de financeiro e etc. Às vezes eu me sinto bem sozinha em questão de amizade, né? Eu não tenho aquele grupo de amizade pra fazer algo muito grande, dar uma festa, vamos pegar uma praia, vamos, sabe? Aquelas coisas que tem agora. Então, às vezes eu tenho umas rebaixas que eu fico, cara, eu queria tanto ter um grupo de amizades assim. Só que na maioria do tempo eu não desejo muito isso. Eu amo ser solitária, só que às vezes dói um pouco. No fundo, eu sei que eu
não sou tão sozinha assim quanto eu falo. Porque eu tenho minhas 2 melhores amigas que eu conheço já faz uns 5 anos. E o meu melhor amigo também. Então é isso. O resumo do ano foi ter virado amiga de mim mesma. E ter foco na saúde mental. E tacar o foda-se pra todas as coisas que aconteceram. E é isso o vídeo. Eu espero de verdade que vocês gostem desse tema. Se vocês tiverem sugestões de outras coisas que eu posso falar por aqui, eu vou ser muito grata de receber. Porque não é eu que assisto meu conteúdo, assim, são vocês aí que estão do outro lado da tela. Não esqueça de deixar o seu joinha aí embaixo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, né? O que você vai perder? Só um pouquinho do seu tempo. Bom, eu acho que é isso. Um bom ano pra vocês e até mais. Finalmente deu certo o vídeo. Eu juro, eu tentei fazer esse vídeo. Foi, tipo, tentei umas 2 vezes, 3. Até porque vai ter dogs. Até